qual que é a estrutura simplificada da DRE? Então, de novo, tá, gente? Vocês... Magda, aqui eu já estou com a DRE com os números que o Francis me passou. Ah, mas vocês fizeram antes? Não, a gente fez lá na aula de formação de preço de venda. Por quê? Para fazer a formação de preço de venda, eu precisava dessas informações aqui, que é essa análise aqui, ó, que a gente faz, que é chamada de análise vertical, que é uma análise de todas as despesas em relação à sua geração de receita. Então, nós fizemos essa DRE lá, eu peguei ela aqui com os números e eu só resumi ela aqui, ó, para vocês enxergarem a estrutura básica que compõe uma DRE. Então, qual é a primeira linha da DRE? É a venda total. Então, vocês vão ouvir falar em vendas denominado receita total, venda total, faturamento total, tudo isso é a mesma coisa, tá? E a gente precisa começar por ela. Quanto é que a empresa gerou de receita dentro do mês? Essa receita é legal separar, vou separar daqui a pouco, tá? Mas vamos falar dos grupos primeiro. Depois você precisa das deduções da receita. As deduções da receita podem ser classificadas aqui dentro desse grupo. Os impostos, né, que você paga em relação à venda, as devoluções que tem que abater das vendas, então tem empresas aí que tem um volume de devoluções, né? Então tem que jogar esse retorno aqui. Por quê? Porque senão fica distorcido, né? Para a gente chegar numa receita líquida, vamos pensar assim. Depois, nós temos também as despesas variáveis. Essas são aquelas incidências que você tem a cada produto que sai da tua empresa, Francis. Então, saiu uma mercadoria da tua empresa, você já sabe que vai pagar. Se passar em cartão, a taxa administrativa de cartão, se você tem um vendedor, você vai pagar uma comissão, se você tem que entregar o produto para o cliente, você vai ter um frete. Então, são alguns exemplos de despesas variáveis, né? E tem também a inadimplência, que é uma parte de tudo que você vende e não vai receber e que a gente tem que calcular também, porque isso sai do bolso da empresa, né? Até que seja cobrado. Então, dependendo da forma de comercialização, todos nós tenhamos aí um risco e um percentualzinho lá de inadimplência que é gerada. Com isso, nós também temos o quê? O próximo grupo é o custo do produto, que não pode ficar de fora, né? Então, a gente tem que saber quanto custou o produto em relação à venda. Então, aqui, olha só, aí vem uma outra questão importante, França, que você comentou, né? Tudo que a gente paga aqui, tem um monte de coisas que a gente paga aí que é fornecedor, que é a mercadoria que você comprou, ela ainda não foi vendida. E como ela ainda não foi vendida, eu não posso considerar aqui na DRE. Eu só considero aqui, então vamos imaginar o seguinte, vou fazer um exemplo aqui, tá? Você foi lá e comprou 100 camisetas, né? Me ouve bem, Francisco? Sim, sim. Estou ouvindo. Legal, então tá bom, passou por uma estabilidade aqui, seguimos então. Você comprou lá 100 camisetas para vender aí na sua loja. Você pagou essas 100 camisetas em 3 parcelas. No primeiro mês, então assim, se você comprou, sei lá, 100 camisetas, eu vou colocar aqui, 10 mil reais, né? Então, dividido em 3 parcelas, vai dar lá 3.333,33, né? Se forem parcelas iguais, né? Mas você vendeu nesse primeiro mês, deixa eu pegar aqui e já vou usar o Excel aqui para ir fazendo a conta que eu estou falando. Então, a parcela deu 3.333,33, referente a uma compra inicial de 10 mil, tá? Acho que eu coloquei 100 mil aqui, vamos lá, 10 mil, joia. Então, veja, quando você vendeu essas camisetas, supondo que assim, ó, considerando que aqui nós temos 100 camisetas, vamos fazer o custo médio delas aqui, então 10 mil dividido aqui pelas 100 camisetas. Então, cada camiseta custa 100 reais. Fiz aqui só para vocês verem o processo, tá? E porque eu também não faço nenhuma conta de cabeça, eu faço tudo no Excel e na calculadora. Mais confiável, né? Com certeza. Então, olha só. Veja, eu vou vender essas camisetas, supondo que seja aí por 250 reais. Markup bom aqui, né? Quando eu vendi o primeiro mês esses 250 reais, supondo que eu tenha vendido aí 50 camisetas, tá? Então, quando eu falo dessas 50 camisetas vezes 250, eu tive uma receita de 12.500 reais. Se eu pegar a parcela que eu paguei, então veja, a parcela que eu paguei aqui, eu estou falando de 3.333.
Mas é referente ao custo dessas 50 que eu vendi? Não é, é só a Não. parcela. Então, para eu calcular o custo, eu tenho que pegar o quê? Olha, bom, então se eu vendi 50 camisetas, vezes qual é o custo delas? 100 reais. Correto, Francis? Sim, correto, R$ 100. Ou seja, olha só, o custo desta receita gerada no mês vai ser de 5 mil reais. Diferente dessa parcela de 3.333 que eu paguei para o fornecedor. Então, quando você está calculando aqui o custo, é importante mensurar o que foi vendido e o que se custou essa venda, e não o que foi pago para o fornecedor. Beleza? Beleza, entendido. Então, Câmbio. joia, deletei aqui. Isso para a gente falar Deixa do eu, custo, deixa eu tá? só te fazer uma perguntinha ali nas despesas variáveis que você colocou. Uhum. No nosso caso aqui, como nós entregamos produtos, o combustível do veículo entra na despesa variável? Entra na despesa variável. Por quê? Pode até ser que você faça outras coisas com o carro também, daí é importante fazer uma mensuração, né? Mas o combustível, porque assim, quando a gente paga um frete, fica muito claro porque a gente paga o frete. Mas quando a gente tem um carro próprio para fazer as entregas dos nossos produtos, então é importante que a gente mensure quanto gasta com isso, porque se torna variável, né? Então, quanto mais eu vendo, mais custo de combustível eu vou ter, né? Mais entregas eu vou ter. Então, a gente coloca aqui também nessa despesa variável. Isso é um outro exemplo de despesa variável, tá? Legal, bacana. Bom, aí chega, já já eu vou abrir, tá, Francis, todos Tá. esses grupos aqui para a gente olhar esse número mais de perto. Só quero mostrar a estrutura simplificada para que a gente enxergue ela completa aqui. Então, com essas informações aqui, ó, então eu tenho aqui, ó, a receita é positiva, né, gente? Não tem receita negativa. Então, já vou até colocar um sinal de positivo aqui para ficar claro para nós. Então, olha, se a receita é positiva e eu tenho aqui todas essas deduções, ó, já até coloquei um sinalzinho negativo aqui na frente, que eu vou chegar na conta da margem de contribuição, tá? Então, receita menos essas variáveis aqui, eu tenho uma margem de contribuição. Essa margem de contribuição, gente, é a diferença entre o preço de venda e todas essas despesas que a gente colocou aqui, tá? É importante que a gente saiba, por exemplo, a margem de contribuição de cada produto. Mas, quando eu chego na DRE, eu vou ter uma margem de contribuição que é geral, porque aqui eu estou colocando todos os produtos e todos os custos gerais. Essa margem de contribuição, ela é tão relevante porque ela te ajuda a entender quanto você tem que vender no mês, que é para fazer aqueles cálculos de vários indicadores, tá? Então, ela é muito importante. Essa margem de contribuição também, ela serve para quê? Para pagar os custos fixos. Então, quando você fecha aí a tua DRE, você vai perceber que o teu percentual e o teu valor de margem de contribuição, ele tem que obrigatoriamente ser maior que as suas despesas do mês. Caso contrário, você não vai ter lucro, você vai ter prejuízo, tá? Bom, com isso você vai chegar aqui, ó, num resultado líquido, né? Na verdade, posso chamar esse aqui também de resultado operacional, tá? Então, quanto a minha operação gerou de resultado? Esse resultado aqui é o quê? É a margem de contribuição, que já era um resultado ali também dos números, menos os custos fixos, que chegou aqui no resultado operacional, no resultado líquido. Aqui, Magda, mas outra confusão que às vezes a gente faz. Os investimentos, ó, veja aqui que depois que eu cheguei no resultado, eu ainda vou ter aqui gastos financeiros. Porque assim, gente, a DRE é isso aqui, ó. Dá para ver aí, Francis, a minha seleção Sim, aqui? exato, dá. Então, olha só, a DRE é isso aqui. Daqui para baixo são investimentos que eu estou fazendo com o resultado que sobra da minha empresa. Então, financiamentos e outros investimentos, eles não estão dentro da DRE primária aqui, tá? Eles estão depois do resultado operacional. Então, aí eu tenho sim os gastos financeiros, e aí a gente chega num outro resultado que a gente chama de resultado financeiro, tá? Que é onde eu coloquei o meu lucro. Legal. Bom, Magda, agora vamos começar deixa eu a fazer rechear. Pode falar, Francis. uma perguntinha para você, Uhum. então. Ali nesse resultado líquido do exercício, então ali eu vou saber se a minha operação é saudável. Se a operação em si ela é saudável, né? Isso mesmo, isso mesmo. Porque quando a gente coloca, por exemplo, se a minha operação aqui não é saudável, a minha empresa vai definhar,
pode falir e ela vai consumir todo o caixa dela. Por quê? Porque tudo aquilo que você teve de despesa e que a venda não conseguiu pagar, você vai tirar da onde? Do capital de giro. Então você vai tirar do caixa. E aí chega uma hora que o caixa acaba, né? Você pode ter lá infinitos, um valor alto no teu caixa. Se você tem uma recorrência de prejuízo, mais cedo ou mais tarde esse dinheiro vai acabar. E é onde a gente começa, às vezes, a colocar empréstimo. Então, olha, Francis, que importante que é você enxergar esse resultado líquido sem esses investimentos. Por quê? Porque se a operação não é saudável, muitas vezes você toma empréstimos, só que você enxerga essa diferença aqui.